E aí, pessoal, eu queria comentar uma coisa que, para mim, não era tão óbvia. E até eu conto uma história em alguns treinamentos meus que acaba meio que virando piada, mas é meio que esse lance, assim. Lá por 2015, 14 e tal, eu eu fiz uma incursão numa carreira de palestrante, vamos chamar assim. Então as pessoas me contratavam para dar uma determinada palestra e trocar uma ideia. E ali eu estava fazendo o caminho usando a história do Viva Seu Tempo, que era um assunto mais quente, eu conseguia conectar com um público bastante diferente, né, bastante abrangente, melhor dizendo. E eu estava lá numa dessas ações, era uma turma aberta, tinha uma galera de vários focos e áreas diferentes ali participando. E aí, num dado momento, eu conto uma das histórias e uma pessoa me interrompe e fala assim: mas isso é a sua opinião, né? Isso é a sua opinião. E aí eu pensei, porque afinal de contas eu tô contando várias histórias minhas aqui, né? Então elas são as minhas opiniões, elas são as coisas que eu vivi, né? Aí depois eu fui descobrir que tinha uma concorrente me assistindo, vamos chamar assim, entendeu? Então tinha uma concorrente, uma pessoa que tinha algum tipo de trabalho também, com planejamento de tempo, coisa e tal. E aí eu tentei trazer, a discussão era justamente porque eu estava numa discussão sobre consciência de tempo, que a gente não tinha que fazer gestão de tempo e contando meus processos ali, né? E aí, fast forward para 2021, eu publiquei ano passado 5 dicas de Viva Seu Tempo, que é um pedacinho do que eu ensino lá no Viva Seu Tempo, mas a galera poder pegar alguma coisa prática e poder olhar para si e tudo mais. Mas qual é o lance desse treinamento? Eu gravei esse treinamento falando de mim. Ele é toda uma parada lá com várias lições, histórias e tal, coisas que eu vivi. E quase como uma conversa. Eu tô ali conversando com a pessoa e trazendo esses pontos de reflexão. Muito no pensamento, quando eu gravei esse treinamento, como tudo que eu faço, eu tinha uma pessoa em mente. Então eu gravei esse treinamento como se eu estivesse falando com aquela pessoa ali. E os feedbacks têm sido muito legais, porque algumas pessoas já me retornaram dizendo: olha, legal, parece que você está conversando com a gente, parabéns, não sei o que e tal. E aí é interessante isso, né? Porque quanto mais eu me vejo falando de mim, contando as minhas histórias o mais pessoal possível, ou seja, totalmente contextualizado para mim, o que funcionou para mim, como é que eu fiz a coisa acontecer, mais parece que eu consigo ajudar as pessoas. E eu digo mais parece porque é uma reflexão empírica que eu estou fazendo, né? Baseado no que eu estou acompanhando e conversando e vendo. Então, são algumas coisas aí desse meu processo. Mas tem sido muito legal, né? Olhando aqui as estruturas, né? Já passamos de 200 pessoas lá fazendo e volta e meia tem sempre gente se cadastrando e tudo mais. E é legal ter essas reflexões. Então, que a gente possa contar as nossas histórias. É tão mais fácil quando a gente só tem que contar aquilo que a gente faz, quando a gente pode documentar o que está no nosso dia a dia. E é sempre a dica que eu dou, né? Quando a galera, mas eu não sei o que produzir de conteúdo. Eu falei, fala o que você faz. Talvez o problema tá que você não esteja fazendo coisas que você se orgulhe de compartilhar. E daí, talvez aí a pergunta tem que mudar de figura. Que projetos novos, que coisas eu posso fazer para poder ter o que compartilhar e poder trocar essa ideia efetivamente, né? Então essa é a questão, essa é a dica. Valeu! Oi, não vai embora não. Deixar de fazer coisas
também pode ser um lance tão legal quanto construir coisas novas. Pensa nisso, hein? Então, assim, se você quero deixar de andar com o meu carro, quero deixar de ter dependência de uma coisa X, ou quero, sabe? Tudo isso também vale. Esse processo documental que a gente deixa de ter, o que a gente deixa de fazer, é tão legal quanto o processo de contar coisas que a gente está criando e fazendo. Então, é isso aí. Documente o que você faz, seja para criar ou para deixar de fazer coisas, tudo está valendo, né? Claro, se esse tipo de estratégia de funcionamento de conteúdo é válido para o seu dia a dia, não é uma obrigação para ninguém estar compartilhando a sua vida só porque está todo mundo compartilhando, cada um na sua. Valeu!